A vida é uma caminhada. Quem diz isso é Rubem Alves. O caminho é o trajeto da nossa existência. Essa é a metáfora do caminho. Que nesse trajeto, a minha e a sua vida, ela tem existência. Quando nós falamos sobre caminho, nós também identificamos na história bíblica como que Deus agiu nesses caminhos. Como que Deus agiu nas histórias de vidas de pessoas comuns, como eu e como você. E um desses cenários, um desses caminhos que a Bíblia nos apresenta, é o deserto. Embora não seja uma coisa muito agradável aos nossos ouvidos falarmos sobre isso, o deserto é uma paisagem que a Bíblia retrata muitas vezes como uma metáfora da vida, da existência. O deserto tem muitas faces: solidão, aridez, esterilidade, além, é claro, de todo o desconforto causado. Nós temos o que o Dallas Willard fala que é a pior sensação do deserto, de você não encontrar saída, de você não ver o horizonte possibilitando a você encontrar um caminho para sair dali, se sentir perdido. E o deserto tem essa condição da adversidade, de uma situação que é maior do que você, de uma situação adversa que te consome, que te abala. E eu gostaria de refletir e me dirigir a 3 grupos de pessoas nesse sentido. Se há um caminho do deserto, eu quero então me dirigir a esses 3 grupos de pessoas. Primeiro, há um grupo de pessoas que já passaram pelo deserto, por circunstâncias de adversidade, de lutas, de dificuldades. Pessoas que já enfrentaram essas situações, mas que precisam se lembrar o quão importante e marcante foi isso na sua história de vida. Muita gente aqui já passou por grandes dificuldades, grandes lutas, grandes situações de adversidade, e hoje pode olhar para trás e reconhecer o quão marcante e o quanto de experiência essas lutas te ensinaram. Porque muitas vezes nós nos esquecemos disso. Então é importante que você se lembre de tudo o que você viveu e experimentou na condição do deserto. Segundo, é para aqueles que não passaram pelo deserto. Para aquele grupo de pessoas que precisam se preparar para essa realidade. Embora as pessoas não gostam muito de ouvir falar sobre isso, queiram sempre ouvir uma palavra de vitória, de prosperidade, de sucesso, é preciso dizer que a vida, ela nos coloca diante de uma afirmação inevitável, que todos nós, em algum momento, vamos passar pelo deserto. Isso é inevitável. Gostaria de não dar essa notícia para você, mas você precisa se preparar. Sabe aquele programa de televisão que nós temos na TV a cabo, aqueles guias de sobrevivência? Os meus filhos gostam muito daquele Largados e Pelados, lá que é uma febre, né? Mas a gente está assistindo lá, a gente aprende como é viver numa situação de adversidade, para que quando aconteça, a gente lembre desses princípios e possa colocar em prática tudo aquilo. Às vezes eu viajo sempre, né? E vou pegar o avião, o Luca numa dessas viagens falou assim: pai, ainda bem que você assiste com a gente, porque se acontecer alguma coisa, você sabe sobreviver, né? Então, é mais ou menos isso. Não se isente dessa mensagem, não ache que essa mensagem ela vai trazer coisas que não vão ser aplicáveis para você, mas serão aplicáveis. Serão importantes para você se preparar para essas condições inevitáveis. E terceiro grupo de pessoas é para aqueles que nesse momento estão atravessando o deserto. Nesse momento estão vivendo essa metáfora, essa paisagem bíblica que retrata uma condição de luta, de dificuldade, de angústia, de conflito. Não sei qual experiência, qual sentimento e qual realidade da sua vida que te traz essa sensação de que você está caminhando no deserto. Para você essa mensagem, eu quero que você abra o seu coração para essa reflexão. Eu quero ler um texto, uma narrativa bíblica de Êxodo capítulo 13, do versículo 17 ao versículo 22. Essa narrativa, e é importante a gente compreender o seu contexto, é a saída do povo do período de escravidão, do exílio do Egito. O povo está nesse processo de saída. E é exatamente nesse momento, no momento que o povo de Israel está saindo do Egito, que acontece essa narrativa.
E diz o seguinte, Êxodo 13, do versículo 17 ao versículo 22. Você pode abrir aí a sua Bíblia, o seu celular, ou acompanhar na projeção. Quando o rei deixou que o povo israelita saísse do Egito, Deus não os levou pelo caminho que vai pelo país dos filisteus. Embora fosse o mais curto, Deus pensou assim: não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito, quando virem que terão de guerrear. Por isso Deus fez com que o povo desse uma volta pelo caminho do deserto, na direção do Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito armados para guerrear. Moisés levou o corpo de José, pois José havia feito os israelitas jurarem que fariam isso. José tinha dito, quando Deus os libertar, levem daqui o meu corpo. Os israelitas saíram de Sucote e acamparam em Etã, onde começa o deserto. Durante o dia, o Senhor ia na frente deles numa coluna de nuvem para lhes mostrar o caminho durante a noite. Ele ia na frente deles numa coluna de fogo para iluminar o caminho, a fim de que pudessem andar de dia e de noite. A coluna de nuvem sempre ia adiante deles durante o dia e a coluna de fogo ia durante a noite. O texto apresenta a ação de Deus na libertação do povo de Israel do exílio e o direcionamento pelo caminho do deserto. E aqui é importante a gente construir esse contexto e significado para compreender que o deserto na Bíblia tem um sentido teológico. A nação é forjada, é gerada no deserto. Alguns estudiosos vão dizer que o Êxodo é um dos temas centrais do Antigo Testamento. A libertação do povo da escravidão do Egito e o percurso no deserto. E esse percurso, embora a gente possa um dia refletir sobre isso, o período de duração, porque foram 40 anos no deserto, traz o ensinamento de que a nossa vida tem um aspecto simbólico aqui do deserto, porque a nossa vida também é mostrada, também é relatada nesse percurso. O povo de Israel teve a sua existência forjada nesse percurso. A nação passa um tempo nesse percurso e a caminhada, segundo alguns estudiosos, é o processo de maturidade que o povo precisa desenvolver em Deus. É claro que nesse percurso vão surgir, por exemplo, desobediência, idolatria e vários relatos que mostram como o povo de Israel muitas vezes chegou até a ter saudade do Egito. Mas a caminhada no deserto tem como pressuposto e como princípio o processo de maturidade na fé em Deus e a aprendizagem em convivência mútua, principalmente entre um povo que estava sendo formado. Bom, diante desse contexto e dessa narrativa, a gente pode então extrair dessa história 3 lições e 3 considerações. Primeiro, que o deserto nos fortalece. O deserto nos fortalece. Quando a gente começa a ler o texto, no versículo 17, a gente percebe que, embora houvesse um caminho mais curto, Deus pensa assim: olha, não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito quando virem que terão de guerrear. O caminho do país dos filisteus, que passava pela costa do Mediterrâneo, era o mais curto, mais rápido. E às vezes o caminho mais curto e mais rápido não é o melhor caminho para a gente. Porque nesse caminho mais curto, haviam ali locais onde nós tínhamos postos e guarnições de soldados. Então você imagina, o povo tinha acabado de sair de uma condição de escravidão e logo no caminho mais curto enfrentaram uma situação de guerra, de luta. A nossa lógica, e talvez a lógica um pouco da cultura, é sempre o caminho mais curto. Sempre a gente compreender aquilo que é mais rápido. Mas Deus não faz com que o povo vá pelo caminho mais curto, porque eles estavam frágeis naquele momento. Eles não estavam aptos, prontos para guerrear. E eles teriam que enfrentar nesse caminho mais curto alguns soldados egípcios. Por isso que Deus, então, leva aquele povo ao caminho do deserto. Muitas vezes a gente não compreende isso, porque nós vemos uma cultura onde a gente elimina o esforço, a adversidade. A gente elimina a condição adversa como um princípio didático. Eu vou contar aqui alguma história para você entender um pouco isso.
Quando o Theo começou a andar de bicicleta, ele começa a andar com rodinhas, né? Lembra? Rodinha. Aí você coloca as 2 rodinhas, depois você tira uma rodinha, ele vai andando tortinho, né? Vai fazendo a curva torta. Só que chegou o momento de tirar as rodinhas. E eu lembro que a Aline queria participar desse processo. E a gente falou, vamos nós 2 então ensinar ele a andar sem rodinha. Quando a gente estava ali naquela cena, com o Theo na rua onde nós moramos, a Aline corria 150 metros segurando o banco dele. A Aline não soltava o banco. E aí nós começamos a discutir, eu falei assim, ou você sai e deixa comigo, porque aqui o negócio é mais roots, né? Ou você vai correr nos parques da cidade segurando o banco. E para ela foi um esforço muito grande, porque isso reflete muito da cultura atual. A gente poupa os nossos filhos do sofrimento. A gente poupa as pessoas das condições adversas. A gente não quer que eles sofram nenhum tipo de dificuldade. Ali entrou e eu fui com o Theo. O que aconteceu? Ele caiu. Bum. No outro dia, caiu de novo. No terceiro dia, caiu. Até que ele andou de bicicleta. Até que ele foi sozinho. E essa é uma das melhores sensações da paternidade, quando você solta e ele vai. Ele consegue pedalar. A curva é uma outra lição, é um outro curso. Ok? O importante é ele ir. Certo? Porque esse processo é um processo de aprendizado. Existem alguns caminhos que são curtos, mas que revelam a nossa fragilidade e que não nos fortalecem. Qual é a aplicação? As adversidades da vida, por mais que às vezes nós não entendamos, nos tornam fortes. Toda a nossa fragilidade e infantilidade no deserto se transforma em força e maturidade. Quem não passou pelo deserto se desespera com os problemas pequenos. É consumido por qualquer tipo de circunstância minúscula. Por isso que Rubem Alves diz, e é a frase da tag que você recebeu, que as caminhadas pelo deserto me fizeram forte, me fortaleceram. Eu lembro que na época do seminário, eu tinha uma matéria de capelania. E a gente tinha que visitar hospitais, entrar em UTIs, e eu sempre fui assim, medroso para tomar injeção. Na minha época, ainda tem hoje, mas era muito comum, qualquer tipo de gripinha, você tomar uma bezetacil, né? Tomava bezetacil, machucava, mertiolate, né? Alguns comediantes falam que o problema da geração atual é porque o mertiolate deixou de arder. Deixou de arder, a gente tem um monte de homem banana, infantil, que não sabe sofrer, né? Eu fui criado assim. Tinha medo de hospital, medo de injeção, medo de coisas que eram ligadas à morte, como velório. E, de repente, no meu primeiro ano de ministério, como pastor, eu me vejo lidando com sofrimento, com pessoas enfermas, acompanhando pessoas aos hospitais, em tratamento, e vejo a gente vivendo essa realidade com o nosso filho. De ter que entrar numa UTI, de ter que correr numa situação de emergência. E você vai percebendo que toda aquela sua fragilidade, todo aquele seu medo bobo, ele vai se transformando em maturidade e força para enfrentar as circunstâncias da vida. Tim Keller diz o seguinte: pessoas que nunca sofreram tendem a ter histórias ingênuas sobre o sentido da vida. Se desespera por coisas pequenas, porque não é fortalecido na condição do deserto. É claro que o caminho mais curto é a lógica humana, mas Deus pensa assim, eles são frágeis. Eles não estão prontos para guerrear. Eles precisam passar pelo deserto, porque o deserto nos torna fortes. Eu sei que talvez isso seja incompreensível para você que está vivendo uma situação de deserto. Mas quero dizer que uma das coisas boas que vai acontecer com você é que esse deserto vai te preparar para a vida e para as circunstâncias que virão. E quem já passou por circunstâncias de deserto, de luta, sabe o quão importante isso foi para gerar o seu coração maduro, fortalecido. E nós, pais, temos que prestar atenção de que poupar os nossos filhos de experiências difíceis não vai transformá-los em pessoas maduras diante das circunstâncias da vida. Segunda consideração, e é uma das considerações mais importantes do texto, o deserto é lugar de dependência de Deus. O texto fala
que a coluna de nuvem sempre ia adiante deles durante o dia e a coluna de fogo ia durante a noite. A nuvem durante o dia trazia a sombra, aquele calor escaldante, e a coluna de fogo aquecia o povo nas noites frias do deserto. Isso mostra o quê? Que mesmo com todas as dificuldades, no deserto nós desfrutamos da companhia e do cuidado de Deus. Quando você olha a história bíblica e tudo o que aconteceu no deserto, a gente percebe que todas as necessidades que foram surgindo foram providas por Deus. Deus foi cuidando do povo, fome, sede, Deus foi providenciando, embora o povo muitas vezes até não merecesse, Deus cuidou daquela nação, providenciando tudo o que eles precisavam naquela condição de deserto. Olhe para a sua vida. Olhe para aquilo que você está passando e perceba que, mesmo numa condição de adversidade, Deus está cuidando de você. E o que o deserto nos ensina é que nessa condição nós dependemos dEle, do cuidado dEle, da misericórdia dEle, do sustento dEle. Tim Keller, comentando esse texto, diz o seguinte, falando sobre a teologia da providência, do Deus que cuida e providencia. Ele diz que ainda que os caminhos de Deus não sejam incompreensíveis, continuamos confiando que o nosso Pai Celeste cuida de nós e está a nosso lado para nos guiar e proteger em todas, preste bem atenção, em todas as circunstâncias da vida. O que nós gostamos de ouvir e o que é pregado por aí, que a gente não sofre, que a gente não passa por dificuldade, mas o que a Bíblia nos ensina nessa narrativa é que em todas as circunstâncias Deus estaria presente. Eu tenho um grande amigo que morou um tempo no Egito, e em um dos nossos encontros ele comentou sobre esse texto, dizendo, olha, só tive a dimensão exata do que é uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, quando eu conheci o deserto. Aquele calor escaldante que te consome, parece que o sol está embaixo. É um calor que vai tirando toda a sua hidratação. E no frio à noite, cai a temperatura, que não tem vento, gela. Ele disse assim, cara, a sensação que você está congelando por dentro. E a Bíblia diz que durante o dia havia uma nuvem sobre eles. E durante a noite, uma coluna de fogo aquecendo as noites frias. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu gostaria muito que você não estivesse no deserto. Eu gostaria muito que você não passasse no deserto. Mas o que a Bíblia nos ensina, e essa palavra que Deus quer falar a mim e a você, é que mesmo numa situação e numa circunstância de adversidade, Deus vai cuidar de você. E todas as necessidades que surgirem, Ele vai prover. Durante o dia a nuvem, durante a noite a coluna de fogo, porque isso é a dependência que nós temos dEle, do sustento, do seu cuidado e do seu amor. Você que já passou pelo deserto sabe disso. Que Deus providenciou tudo o que você precisava. Tudo o que você e eu precisávamos. Terceira e última consideração. No deserto, não caminhamos sozinhos. É uma reflexão importante. E eu quero explicar o porquê dessa consideração. Primeiro, a gente compreender que o deserto nos torna fortes. Segundo, que no deserto a gente aprende a ser dependente de Deus. A gente aprende que Deus cuida de nós. Mas no deserto, a gente aprende que nós não caminhamos sozinhos. Há uma repetição no texto, e os estudiosos dizem que quando isso acontece, é a ênfase da narrativa. O uso da expressão povo, israelitas e deles. Porque o texto se dirige ao povo. Não era apenas um indivíduo isolado, mas os israelitas, os hebreus, uma nação em formação. E a condição do deserto foi exposta a todos eles. Não apenas a um indivíduo ou outro indivíduo, mas todo o povo estava na condição do deserto. O que isso nos ensina? Dois aspectos nessa consideração. Primeiro, é muito comum a gente achar que nós somos amaldiçoados por caminharmos no deserto. É muito comum a gente compreender
que só eu estou enfrentando uma situação adversa, que os meus problemas são maiores. Que Deus olhou para mim e falou assim, você vai aprender uma grande lição através do sofrimento. E você fala, Deus, por que comigo? Eu já vivi essa experiência. Já compartilhei isso aqui. Quando eu descobri o que meu filho tinha, o meu primeiro sentimento e a minha primeira reação é dizer, por que eu? Quando a gente olha para o texto, a gente percebe que o povo estava nessa condição. E que eu não sofro sozinho, porque é uma condição de sofrimento estendida também a outras pessoas. O meu filho estava internado ontem no Hospital Unimed, do lado dele tinha um menino de 15 anos. Um casal lutando com as mesmas dificuldades, até mais do que nós enfrentamos. E uma das coisas que eu tenho aprendido nesses quase 11 anos de hospital, de corredores, de consultórios, é que sempre existe alguém que sofre mais do que a gente. E que está numa condição mais adversa do que a nossa. Enquanto nós ficamos aqui murmurando, reclamando dos nossos problemas, achando que só nós estamos no deserto, não. Há uma nação inteira, há um povo que está sendo formado no deserto. Segundo aspecto nessa consideração, de que nós não caminhamos sozinhos no deserto, é compreendermos o nosso papel, ajudar aqueles que estão caminhando no deserto. A compreender se nós não estamos sozinhos, tem gente precisando também da minha ajuda. A gente se distancia de pessoas com problemas, a gente se desconecta de pessoas que estão enfrentando lutas na vida. Por quê? Porque nós não queremos ajudá-las. E uma das coisas que eu tenho aprendido junto com a minha esposa é que é possível fazer amigos no caminho do deserto. Encontrar histórias de pessoas sofridas, que lutam. Há um livro do Henry Nouwen chamado Transforme Meu Pranto em Dança, que ele diz que o mundo sofre, que pessoas sofrem, e que é muito egoísmo da nossa parte acharmos que o nosso sofrimento é maior do que os outros. Benjamin diz o seguinte, você encontrará Cristo quando estiver preocupado com o sofrimento dos outros e não com o seu. O deserto nos ensina que nós não conseguimos passar por ele sozinhos. Nós não somos amaldiçoados. Nosso sofrimento não é maior do que os outros, porque todos sofrem. Se eu pudesse aqui abrir e compartilhar histórias de vidas, de lutas, de perdas, de sofrimento, quantas pessoas sofridas, quantas pessoas marcadas pela vida. Eu não posso olhar para a minha vida e achar que a minha dor é maior do que a dos outros. Pelo contrário, eu tenho que compreender que nesse deserto e nessa condição existem outras pessoas vivendo aquilo que eu estou vivendo. E isso me leva a compreender, a ajudá-las também nesse percurso. Quero terminar essa mensagem concluindo, fazendo uma última ponderação. Não se entra no deserto e sai a mesma pessoa. Nas narrativas bíblicas, onde há essa metáfora do caminho, não se entra no deserto e sai a mesma pessoa. O deserto é um lugar de teofania, de experiência, de ver a Deus. O deserto é um lugar de transformação. Agora, preste bem atenção que eu vou dizer, porque isso aqui é muito importante. Embora o deserto seja pedagógico, embora o deserto nos ensine, nos proporcione tudo isso, o deserto não é um lugar de habitação. O deserto não foi feito para morar, porque o deserto nos textos bíblicos é apenas uma passagem. Agora, qual é a nossa dificuldade? A gente gosta de construir uma casa no deserto. Sabe o que alicerça as nossas casas no deserto? Ressentimento, amargura, murmuração. Fazem com que eu e você, a gente construa habitação no deserto. Só que o deserto não foi feito para morar, o deserto foi feito para passar por ele. Não pare nele. Não pare. Não construa sua casa com ressentimentos, com amargura, com tristeza, com murmuração, com desobediência, achando que você é a maior vítima da história humana. Passe pelo deserto. Caminhe pelo deserto.
O próprio Jesus enfrentou o deserto para dar seguimento ao seu ministério, como se fosse uma aprovação para aquilo que viria a seguir. O Evangelho nos mostra não mais a libertação do Egito, mas a libertação da natureza do pecado, da morte. Quando Cristo vence a tentação no deserto e dá seguimento ao seu ministério, nos mostra que o deserto é um lugar de experiências, de transformação, mas não é um lugar de habitação. Lá em Isaías capítulo 43, versículo 19, o povo de Israel volta a uma condição de exílio. Muitos e muitos anos depois. E nessa condição de exílio, não mais agora no Egito, mas na Babilônia, o profeta traz uma promessa. E a mesma promessa se estende para mim e para você nessa analogia, nessa ilustração do deserto. Ele diz: eis que faço uma coisa nova, agora mesmo. Ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Qual é a promessa de Deus? Um caminho no deserto. Que o deserto é apenas uma passagem. Eu quero orar com você e levar você a considerar que o deserto nos torna fortes, que o deserto nos ensina a viver na dependência de Deus, que o deserto me ensina que nós não caminhamos sozinhos, mas que o deserto também é um local de passagem. Ele é extremamente didático. Nos ensina, transforma o nosso caráter, nos faz viver em dependência. Mas ele é apenas um local de passagem. E aí eu termino me dirigindo novamente àqueles 3 grupos de pessoas do início. Se você já passou pelo deserto, existem mais pessoas precisando da sua ajuda. Que você compartilhe as suas histórias, suas experiências. Que você leve as suas cicatrizes para ensinar as pessoas que estão vivendo circunstâncias adversas. Nesse mundo egoísta, as pessoas se isolam. Deus nos chama a compartilharmos as nossas narrativas de vida, as nossas histórias com outras pessoas. Segundo, você que está aí dizendo assim: pastor, que bom, eu nunca passei pelo deserto. Queridos, um dia, sem que você saiba, você vai ser levado ao deserto por algum tipo de problema. E essa palavra precisa estar no seu coração, na sua mente, para que você não se perca no deserto. E para que você não construa habitação no deserto. E para você que está vivendo essa sensação de deserto, sem solução, sem perspectivas, adversidade, aridez, infertilidade, tudo isso, não sei, talvez uma crise de relacionamento, um problema financeiro, não sei. O que se assemelha a essa ilustração do deserto? Dizer a você que isso vai te transformar em uma pessoa muito mais forte. Eu falo uma pessoa cascuda pela vida, uma pessoa madura. E isso vai te proporcionar as maiores experiências que você já possa imaginar. Eu sempre falo o seguinte: eu já fui em muitas reuniões, muitos eventos, falei em muitos locais, mas os lugares onde eu vi Deus mais perto, próximo de mim, foram nos corredores dos hospitais. Os lugares que eu mais senti a presença de Deus não foram nesses locais lindos, foram no deserto. No deserto de uma ambulância, no deserto de uma UTI, eu vi Deus face a face. E isso transformou meu coração. E no deserto nós não caminhamos sozinhos. Então não construa a sua casa no deserto. Saia. Saia.